Bom dia a todos os nossos irmãos aqui juntos de nós, com a presença do Cristo, da espiritualidade amiga, iniciando o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nesta manhã do dia 27 de novembro de 2022, nesse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo online, e sob a direção e o carinho do Jefa, que é o Grupo Espírita Francisco de Assis de São Pedro da Aldeia, no estado do Rio de Janeiro, que tem a nossa gratidão pela oportunidade. E para iniciarmos, nós vamos ler uma mensagem para que todos nós possamos vibrar com Jesus, sintonizarmos com o estudo, feito pelo nosso irmão Antônio Júlio. É uma mensagem do livro Pão Nosso, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Mensagem de número 62, intitulada Jesus para o Homem. E achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. E morte de cruz. Paulo, Filipenses, capítulo 2, versículo 8. O mestre desceu para servir, do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia de gênios sublimes à convivência dos pecadores, de governador do mundo a servo de todos, de credor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de emissário do amor a vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor a ovelha oprimida, de poderoso trono a cruz do martírio, do verbo santificante ao angustiado silêncio, de advogado das criaturas a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao contato de ladrões, de doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte. Humilhou-se e apagou-se para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, que não fizeste por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição no reino? Muito obrigada ao nosso irmão que nos trouxe essa mensagem que tem toda a afinidade com o estudo hoje. E nós vamos agora à prece inicial com a nossa irmã Lucy, por favor. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, hoje, Senhor, especialmente estaremos falando de Ti, do que estiveste conosco há mais de 2000 anos, Senhor. Nos falastes da misericórdia do nosso Pai, tu nos ensinastes que somos todos irmãos, nos falando de fraternidade. E esses ensinamentos estão conosco ainda hoje, Senhor, tão presentes em nossas vidas. Quando tu nos falastes da misericórdia do nosso Pai, foi acendendo em nossos corações a fé. Que nós possamos, então, Senhor, nesse momento, que temos todos os teus ensinamentos, que podemos falar de Ti, colocar nos nossos passos, na nossa caminhada. Muitas vezes nós titubeamos, muitas vezes nós não sabemos o caminho a trilhar. Mas, Mestre, que possamos, então, do fundo dos nossos corações, reconhecer o quanto Tu és amigo, o quanto Tu és o nosso mestre dos mestres, e que nos mostra a rota que temos a seguir. Nesses nossos encontros de domingo, nós podemos exercitar a fraternidade, nós podemos exercitar a alegria de estarmos juntos e aprender, Senhor, relembrando tantos ensinamentos preciosos. Por saber da Tua presença conosco, porque Tu nos dissestes que estarias quando reunidos em Teu nome.
agradecidos por essa oportunidade que tu nos ofereces e que o nosso Pai de misericórdia nos dá todos os dias de aprendermos e caminhar. Nós então, Senhor, com a tua presença e com as tuas bênçãos, damos por iniciado então o nosso estudo dessa manhã. Graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Obrigada, Luci, por esse carinho às nossas almas, nos sintonizando com o Cristo, com a espiritualidade, com o texto no estudo. E agora nossa irmã querida Renata vai nos trazer o estudo dessa manhã, por favor. Bom dia, mais uma vez. Bom dia. Continuando. Desculpa, o cachorro está latindo bastante aqui do lado. Então imagina, deixa ele participar também. Deixa ele participar, né, Renata? Teremos companhia. Meu reino não é deste mundo, a realeza de Jesus. Que não é deste mundo o reino de Jesus, todos compreendem. Mas também na terra não terá ele uma realeza? Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Dá-se esse título, por unânime consenso, a todo aquele que, pelo seu gênio, ascende à primeira plana numa ordem de ideias quaisquer. A todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se costuma dizer: o rei ou príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza, oriunda do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela, muitas vezes, preponderância bem maior do que a que cinge a coroa real. Imperecível é a primeira, enquanto esta outra é joguete das vicissitudes. As gerações que se sucedem à primeira sempre a bendizem, ao passo que, por vezes, amaldiçoam a outra. Esta, a terrestre, acaba com a vida. A realeza moral se prolonga e mantém o seu poder, governa, sobretudo, após a morte. Sob esse aspecto, não é Jesus o mais poderoso rei do que os potentados da terra? Razão, pois, lhe assistia para dizer a Pilatos, conforme disse: sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Muito bom. O texto é pequeno, mas lindo para que nós possamos refletir, trazê-lo para o nosso mundo interior, ao nosso redor, né? E eu gostaria muito, Renata, que você nos ajudasse também, iniciando a interpretação desse texto. Então, eu estou aqui com o livro Caminho, Verdade e Vida, e eu encontrei aqui um trechinho que a gente pode acrescentar, mas eu confesso que eu não cheguei nessa parte ainda, mas eu vim procurar alguma coisa que pudesse acrescentar na nossa reunião. E aí, na página 229, no capítulo 107, é Vinda do Reino. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Jesus, Lucas 17, 20. Eu posso ler o trechinho todo? Pode sim, né? Pode ficar à vontade. Os agrupamentos religiosos no mundo permanecem, quase sempre, preocupados pelas conversões alheias. Os crentes mais entusiastas anseiam por transformar as concepções dos amigos. Em vista disso, em toda parte somos defrontados por irmãos aflitos pela dilatação do proselitismo em seus círculos de estudo. Semelhante atividade nem sempre é útil, porquanto, em muitas ocasiões, pode perturbar elevados projetos em realização. Afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior. É sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos da fé. Expressões transitórias de poder humano não atestam o reino de Deus. A realização divina começará no íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz no tempo interno. Essa parte eu grifei aqui. Não surge a comum apreciação.
porque a maioria dos homens transitam semicegos através do túnel da carne, sepultando os erros do passado culposo. A carne é digna e venerável, pois é vaso de purificação, recebendo-nos para o resgate preciso. Entretanto, para os espíritos redimidos significa morte ou transformação permanente. O homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governam o esforço, pode ver somente o que está morto, ou aquilo que vai morrer. O reino de Deus, porém, divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos. Eu acho que tem muito a ver, né, com essa parte do nosso mesmo, E o que nós queremos, assim, agradecer a você, Renata, porque realmente é essa questão mesmo. Mas, antes de tudo, eu gostaria muito de dar boas-vindas à Márcia, à Luciane, à Lorena, a todos que estão chegando ao estudo, agradecendo a presença e a participação, que é muito importante para que esse estudo atinja realmente a validade, o interesse, o objetivo dele, que é nos unir em Cristo, nas suas verdades, nos seus ensinos, para trazer para o nosso coração. Então, a gente agradece a Renata pela leitura, por nos trazer mais um material que confirma, né, esse estudo nosso, e agradecer a Allan Kardec, que nos traz nesse item 4 um complemento, né, do que foi nos trazido no estudo anterior, em que teve mais aquele momento do julgamento do Cristo, em que ele era considerado rei de uma forma assim um pouco irônica, e Jesus venceu aquela ironia porque a sua realeza era espiritual e era atemporal, era acima dos parâmetros humanos, tão mesquinhos, tão pequenos, né? E Kardec acentua isso nesse item 4, que é maravilhoso, né? Então, a nossa gratidão a essa colocação, a essa lucidez. Rei ele é, mas de que reino? De que reinado, né? Então, ele nos traz justamente isso, porque tem até uma mensagem que nos diz sobre isso e fala assim, na verdade, quem foi o vitorioso? Porque, vamos dizer, Barrabás venceu naquele momento, naquele julgamento, e Pilatos lavou as mãos. E parecia que Jesus era o que foi discriminado, o perdedor. E a gente questiona com muita alegria quem foi realmente o perdedor? Quem saiu vitorioso desta situação tão assim triste para nós, não para o Cristo, para nós, porque mostrou o nosso pouco entendimento, o pouco amadurecimento, a pouca evolução nossa espiritual. Foi Jesus o vitorioso. Por quê? Porque os seus ensinamentos, a sua postura, os seus exemplos, a sua mensagem, com letra bem grande, perdura e perdurará para sempre. Enquanto que Pilatos, Barrabás, nos seus equívocos, toda a turba precisou o quê? Crescer na direção do Pai, reconhecendo os seus equívocos tão profundos, né? E que nós não sabemos se estávamos ali, né? Então, assim, às vezes a gente está falando de nós mesmos, nessa caminhada que a gente vai fazendo para evoluirmos, para crescermos na direção do Pai e para merecermos cada vez mais o amor e a assistência de Jesus e da espiritualidade. Então, como todo estudo da doutrina tem uma ligação com todas as obras da codificação, com todas as obras de todos os espíritos que nos trazem a mensagem divina, a gente vai no Livro dos Espíritos, na questão 149 e 150, e na 149 vocês vão ver que tem uma ligação, em que Kardec pergunta aos espíritos e eles respondem com relação ao espírito, né? Porque quando o espírito encarna, ele se torna alma, que é o corpo e o espírito. E depois, quando ele desencarna, ele volta a ser espírito que deixou, só espírito que deixou momentaneamente quando estava encarnado, né?
E aí ele pergunta, e o que o espírito leva consigo? E os espíritos, Kardec pergunta e os espíritos respondem. Ele leva as lembranças boas ou ruins, os seus méritos ou deméritos, as suas virtudes ou os seus defeitos, as suas dificuldades, os seus equívocos, dependendo do que ele fez na sua estrada, na sua caminhada, quando alma, quando encarnado. E é isso que a gente diz aqui em termos dessa ligação com esse estudo. Jesus quis trazer para nós o quê? Os valores morais, éticos, que nós levamos conosco como espíritos imortais. Era esse o reinado de Jesus. São estes os valores que o Cristo veio nos trazer, que transcende ao poder temporário. Porque, como encarnados, nós temos uma necessidade muito grande do poder efêmero e de sermos aceitos entre os homens como se isso fosse uma glória para nós. E todos os valores, esse nível de valores, ele é muito efêmero, ele é muito passageiro, transitório. As mesmas mãos que aplaudem são as mesmas mãos que julgam. Nós vemos isso, assim, de uma forma muito gritante em almas, em espíritos que estão no poder, que estão, por exemplo, são pessoas nas artes, na ciência, né? Naturalmente ganham prêmios, são alvejados, são muito prestigiados, e de repente, passado algum tempo, são esquecidos, né? E não se tem mais o valor que eles acreditavam ter, porque não tem a base realmente espiritual das virtudes que são os alicerces para o nosso espírito. Então, é muito, assim, também contemplado que a alma que cresce na direção do Pai, que busca esses valores num trabalho diário, contínuo, uma luta interna, silenciosa, ele não está querendo se mostrar, mas ele está querendo crescer, é bem diferente, e que tem o reconhecimento da espiritualidade. Como a gente vê esse reconhecimento da espiritualidade nessa luta que a gente trava, silenciosa e particular? Porque a gente é assistido pela espiritualidade nos menores e nos maiores momentos que nós passamos de dificuldades ou de questionamentos internos. A gente ouve as respostas, a gente ouve a orientação, porque nós estamos em comunhão, buscando essa ligação com o alto, nesse esforço diário que é reconhecido pelo Pai, que é reconhecido pelo Cristo amigo, ele está conosco, e é reconhecido pela espiritualidade que trabalha com Cristo junto de nós. Então, é a sensação do conforto espiritual, do não abandono. E é essa, vamos dizer, essa glória, essa alegria que nós estamos buscando como espíritos que estamos buscando o entendimento maior, né? E nós vamos, assim, reportar a uma passagem de Lucas, no seu capítulo 19, nos seus versículos 28 a 38, em que Jesus estava indo para Jerusalém, e no caminho ele pede a 2 discípulos, a 2 apóstolos dele, que fosse a uma cidade próxima e pegasse um jumentinho que nunca foi montado, e que se alguém perguntasse por que eu estava levando, que ele dissesse que o Senhor estava precisando dele. E os discípulos obedientes fizeram isso e trouxeram o jumentinho. E Jesus monta o jumentinho, é justamente a cena antes desse martírio, antes dele ser questionado, ironicamente, se ele era rei. E aí ele sobe no jumentinho e todos vão muito felizes entrar em Jerusalém, onde Jesus é recebido com muita alegria e reconhecimento pelo povo, o mesmo povo que depois vai zombar dele. Olha só. E aí, nesse momento,
os discípulos envolvidos por aquela vibração de amor e reconhecimento pela alegria, pelos milagres, por tudo que Jesus trouxe do mundo espiritual ao seu conhecimento, ao nosso conhecimento, eles cantam: bendito que vem o Rei em nome do Senhor, paz no céu e glória no mais alto dos céus, reconhecendo que Jesus era o Rei, mas o Rei do reino divino. Então, eu vou parar por aqui, agradecendo a oportunidade e desejando que os nossos irmãos compartilhem desse estudo, nos trazendo mais informações. Quem gostaria, por favor? É só tirar o microfone e nos ajudar nesse estudo lindo. Eu fico pensando sobre a realeza de Jesus, porque Jesus, ele sabia quem ele era. E, efetivamente, a gente começa a ter certeza disso pelas atitudes, né? Pela vibração que as palavras dele causam em nós, né? Os efeitos, essa vibração conversa conosco, né? Dizendo que Jesus efetivamente tem uma realeza, né? Que pode realmente nos ajudar muito. Por outro lado, eu começo também a pensar se nós já sabemos a realeza que cada um de nós tem. Porque a partir do momento que você começa também a valorizar quem você é, as lutas do dia a dia da nossa vida, elas podem ser amenizadas pela postura que cada um passa a ter, né? Quando a gente começa a acreditar um pouquinho mais em nós. Porque o Cristo, ele tinha certeza da tarefa, da missão, né? Que ele tinha junto à humanidade. E se a gente pensar, nós também temos tarefas, não vou pensar na humanidade, mas num círculo familiar, né? De trabalho também, de comunidade onde a gente vive, para que a gente possa também contribuir, né? Como o Cristo fez assim, numa maneira mais ampla, mas na maneira reduzida de nossa vida, cada um de nós também pode fazer esse movimento. Então, é preciso fazer uma valorização daquilo que nós somos. O espírita, eu acho a gente assim um pouco engraçado, porque a gente vê falar assim, não, o espírita tem que procurar ser humilde. Aí a gente entende assim, e eu não posso aparecer de jeito nenhum. Os meus talentos têm que ficar todos escondidos para que eu me coloque como uma pessoa simples, humilde. E não é bem assim. A gente pode ter os talentos que tiver, mas olhar isso como um instrumento de servir, né? De servir os ambientes da vida que você tem. Então, acreditar no potencial que cada um de nós já desenvolveu, e a gente sabe que não é fácil desenvolver qualquer, né, talento, é uma tarefa assim, dificílima, de muitas encarnações, mas se você já se sente capaz de realizar isso, a gente precisa, né, agir de maneira a que a nossa vida, a vida das pessoas que estão ao nosso redor, também possa sentir esse efeito. Então, Jesus, ele é assim, o exemplo, né? Diz assim o Evangelho, Jesus é um modelo, gente. Então, a gente não vai querer se comparar ao Cristo, mas sentir assim, a vontade da gente ser útil na maneira que a gente puder, na simplicidade que for necessária. O cachorro está cantando aqui. Então, são atitudes que eu acho que nós precisamos montar a exemplo do Cristo. Então, eu posso, por exemplo, colaborar no meu lar em tarefas, né, que
o lar, e são muitas, né? Depois que você começa a entender o processo do lar, que não é só ser servido, você vê que as tarefas são muitas. Então, servir as pessoas que estão contigo, né? Na casa espírita, no trabalho, tudo isso são momentos assim muito grandes para a gente dizer assim, olha, os meus talentos para a vida são esses, né? De querer ajudar, de querer ver as pessoas bem. Eu acho que essa troca faz a gente entender muito mais Jesus, porque ele veio para servir, né? Servir ao Pai de uma maneira que ele pudesse transformar, né, a humanidade que a gente vive e nós todos, né? Então, assim, é muito bom saber que, como você falou, e isso nos traz confiança, que a gente não está sozinho. A gente pensa assim, não, o Cristo está no comando da humanidade. Então, a gente se sente assim, mais firme, vendo todo esse mundo aí de transformações, mas Jesus está à frente. Então, se ele está à frente, vamos ter mais calma, mais segurança, né? Mais confiança de lidar também com as nossas vidas. Denilson, muito obrigada pela sua participação. Você sempre nos traz pontos muito bonitos. E a gente quer agradecer a presença da Bianca, porque a gente sempre desejou ela juntinho de nós, e a gente admira muito o seu trabalho, de vocês como casal na doutrina. Então, é uma alegria tê-los aqui, vocês só enobrecem esse estudo. Você colocou um ponto lindo, que é justamente a nossa realeza. Como criação divina, nós somos feitos à imagem e semelhança do Pai. Temos todo o potencial da bondade em nós. Me emocionei. Que a bondade do Pai é muito contagiante. E nós somos possíveis disso. Pena que nós nos percamos no caminho, como falhos que ainda somos, mas nunca abandonados. Então, é muito bonito isso, nós fazermos resplandecer em nós a luz. Realmente, você colocou um ponto interessante. O espírita, ele é tímido, ele tem o conhecimento, nos é dado em mãos cheias o conhecimento, e nós ainda nos intimidamos quando estamos à frente de um trabalho enobrecedor, de um trabalho edificante. E nós não podemos ser assim, nós temos que ser valentes, corajosos, porque sabemos que o exemplo é que é importante mais do que as palavras, a postura nossa. E você trouxe no lar, as oficinas de trabalho. Nós queremos, às vezes, aparecer em trabalhos lindos, grandes, como se nós fôssemos, vamos dizer, se isso fosse importante para nós. E Emmanuel nos diz muito isso, aonde você está, no que você está fazendo, junto das pessoas que você está fazendo. Parece um trabalho insignificante, que ninguém sabe, que ninguém tem conhecimento, mas é o melhor trabalho para o seu crescimento. Então, é aí que nós temos que florescer, é aí que nós temos que fazer brilhar a nossa luz. E a luz, aí nós perguntamos, como que nós vamos ofuscar a luz que se faz em nosso íntimo quando nós temos essa consciência e buscamos esses valores, essas virtudes? Como? Não tem como. Então, nós não vamos ofuscar o que nós já amealhamos como virtudes, como crescimento. Então, é muito bonito isso, não sentir vergonha também de estar crescendo. E sentir alegria desse crescimento, mas sem aquela vaidade, sem esses sentimentos que nos diminuem como espíritos imortais. Porque Jesus é a mostra, né? Tem aquela frase simples, né? Deus criou tudo e não assinou a sua obra. Olha que lindo. Então, assim, Jesus também veio, trouxe tanta coisa linda e foi o mais humilde de todos. Considerava todos igualmente, com uma beleza, com um amor, que nós ainda nos quedamos em reconhecimento a toda essa sua postura.
Nós vamos deixar a nossa irmã, eu queria saber quem estendeu a mão primeiro, se foi a Renata ou a Luciane, por favor. Foi a Luciane. Então, Luciane, por favor. Bom dia, gente. Bom Eu queria dia. falar sobre o que o último irmão falou, né? Sobre a gente levar todo esse conhecimento, esses exemplos de Jesus para o nosso lar, para o nosso trabalho, né? Para as pequenas situações do dia a dia, e eu tenho feito muito isso a partir de tudo que eu tenho aprendido aqui. E com pequenas atitudes, né? A gente vai mudando, a gente vai tendo grandes mudanças na nossa vida, no nosso cotidiano. Um exemplo é que, como eu agiria em certas situações antigamente, hoje vem uma coisa muito grande no meu coração na hora da situação mesmo e fala assim: tá bom, o seu impulso tá falando para você fazer isso, para você agir de uma maneira que não é bacana. Mas o que Jesus faria nesse momento? Que atitude Jesus tomaria, sabe? E antes eu só tinha esse incômodo. Hoje eu tenho esse incômodo, vem uma coisa me perguntando o que Jesus faria nessa situação, e hoje eu consigo parar, refletir e fazer do mesmo jeito que Jesus faria. De tanto exercitar, estudar, chega um momento que nesses pequenos hábitos, nessas pequenas coisas do cotidiano, a gente vai conseguindo se transformar. É um trabalho de formiguinha, mas que de tanto a formiguinha insistir, chega um momento que ela conseguiu construir uma montanha ali de transformação e de mudança. Era isso. Lindo, Luciane. E você mostrou o quê? E a sua alegria quando você vence a você mesmo nessas suas opções? E essa é a pergunta mesmo que a gente faz para a gente. Jesus espera o quê de mim nesse momento? O que ele faria? Lindo, adorei. Muito bom para todos nós isso. Parabéns. Renata, por favor. Foi muito tocante o que o Lenilson trouxe, assim, realmente também, quando ele falou de você não abafar os seus talentos, de você deixar isso acontecer, assim, caramba, veio muito de encontro, pelo menos na minha emoção, foi muito forte. E uma coisa que a gente vive muito hoje em dia, né, com a globalização, com a internet, com as redes sociais, é a comparação. Muitas vezes a gente deixa de fazer coisas por se comparar com pessoas que mostram que fazem coisas, né, que muitas vezes pode ser, claro, né, que bom que seja, e muitas vezes nem são aquilo tudo, mas a gente está tão acostumado a ver, a ter uma vitrine tão perfeita das coisas, que você acha que se você que o seu pouco, que é um pouco, mas que para a gente, como você bem disse, Alessandra, no começo, que é uma luta diária, gente, não é nem diária, eu digo que é o tempo inteiro, né? Assim, quando a gente quer muito melhorar, a gente quer muito né, evoluir, então é uma luta que acontece o tempo inteiro dentro da gente. E aí a gente vê assim, aquela vitrine perfeita, não, mas não é o suficiente. E né, cara, é o suficiente, sim, para hoje, para esse momento, para vencer essa batalha de agora. Então, a gente realmente precisa muito se rever nesse sentido de não deixar de fazer aquilo que a gente pode fazer dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, dentro disso que a Luciane também bem disse, por comparação ao que a gente vê que parece ser muito maior que, de repente, pessoas que realmente passaram por processos que a gente nem assistiu, de dificuldades e tudo, e que hoje se mostram numa situação melhor, e aí parece que aquilo foi mais fácil, mas não é isso, né? Teve toda uma trajetória. Vocês mesmos aqui, nossa, eu fico super inibida assim, de falar, porque eu vejo vocês tão, nossa, que domínio, quanta coisa, quanto vocês já leram para estar aqui, o quanto vocês já discutiram entre si e foram treinando essas discussões, né, para poder fluir de maneira que a gente fique encantado vendo vocês falando. Então, assim, mas vocês não fizeram isso de ontem para hoje, vocês vêm nessa trajetória há algum tempo que permite que vocês conduzam o estudo dessa forma. Mas se a gente não, que está aqui começando,
não se mexer também para começar, para participar disso, a gente não vai nunca, a gente vai sempre ficar se segurando, não fazendo. Então, a gente se expor e deixar acontecer e errar, que vai ter hora que a gente vai errar, que eu posso falar uma besteira aqui, e aí na hora posso ficar vermelha, sem graça, não sei o quê. Mas assim, cara, eu tentei, e se eu errar, né, em qualquer situação da vida, a gente tenta se aproximar mais dos ensinos do Cristo, mas se a gente errar, não é por causa também desse erro que a gente vai parar e não fazer mais nada. Eu, muitas vezes, paraliso diante de escorregadas minhas, assim, caramba. Por exemplo, um exemplo muito prático aqui. Eu fiquei uns dias sem vir, né, por questões pessoais, e depois fiquei sem graça de voltar. Aí eu, poxa, mas eu já não estou vindo, eu vou aparecer do nada, e não sei o quê. Aí me deu aquela coisa no domingo passado, eu vou. Aí quando eu já entrei vocês começando a listinha lá de quem ia participar, o Jobert já me colocou de cara. Então você não quer ler na semana que vem? Eu, putz, era o convite de Jesus para mim. Olha, é isso, minha filha, continua. É isso, gente. Renata, obrigada por todo o carinho. Foi muito bonito tudo que você disse. Nós agradecemos o carinho, mas tudo isso que você está vendo nesse estudo é esforço e gratidão. Porque quando a gente aprende com a doutrina dos espíritos, e a nossa gratidão aqui de todos é muito grande, são tantas coisas lindas que nos chegam a mãos cheias no nosso coração, tão ressequido, com tanta sede, que essa água penetra e cabe a nós o trabalho. É a única forma de nós retribuirmos o tanto que ganhamos, né? E o trabalho conosco, como Joana nos diz, é preciso que nós nos amemos para amar. Conhece-te a ti mesmo, é o grande trabalho. E aí você começa a ver as grandes possibilidades que você tem para servir. E todos nós somos possíveis disso. Todos nós temos muito a oferecer e muito a receber, muito a aprender. Constantemente. O que nós aprendemos aqui juntos é incalculável. É uma força que nós adquirimos para vencermos toda semana e relembrarmos e nos fortalecermos para a nossa batalha íntima, que é a grande batalha. Paulo nos diz, né? O grande combate. É conosco mesmo. Então, tudo que a gente sabe é igual a luz acima do alqueire. A gente não pode ofuscar. O que nos faz bem, a gente quer repartir. Aquilo que nos dá coragem, a gente quer mostrar, ó, quem sabe você tenta esse caminho? Quem sabe você pensa assim? Né? Então, é muito gostoso compartilhar o bem, compartilhar a boa nova, que nos faz tão bem ao coração, né? E quando você se ausentou, nós sentimos sua falta. Então, qualquer um aqui, quando falta, nós sentimos a falta. Então, é muito bom, a gente cria um elo tão bonito, uma família mesmo. É muito bom ter todos aqui. E isso que você estava dizendo também, Renata, tem aqui, Emmanuel, eu vou ler um trechinho porque eu vi aqui, ele dizendo que a gente não deve se inibir nas ações, porque nós vamos trabalhar enquanto o Pai permitir. Então, o tempo é muito precioso para nós. Nós não podemos deixar assim, isso é bobagem, eu não vou fazer. Não, faça. Se é coisa boa, se é o bem, se vai te ajudar, se te traz paz, se você sabe, aquela perguntinha da Luciana, Jesus gostaria que eu fizesse isso? O que ele espera de mim? Ele faria isso? Se é positivo, faça. Então, ele fala assim, forma, pois, os teus planos de ação, usa a inteligência, maneja a autoridade, cunha as palavras, mobiliza as relações, aproveita os laços afetivos, aplica o dinheiro, desenvolve o trabalho e assinala a tua presença onde estiveres, atendendo ao bem para o bem de todos, porquanto, creiamos ou não, aceitemos a verdade ou recusemo-la, seja errando para aprender ou acertando para elevar, a nossa tarefa chegará simplesmente até o ponto que o Senhor permitir.
E o que Se nós você puder levamos? depois compartilhar esse texto. Pois pra não, gente. do livro Palavras de Vida Eterna, estejamos atentos. É a mensagem 105. Então, o que a gente leva? São os nossos feitos. E não percamos tempo. Não percamos tempo. Uma palavra amiga, um olhar, uma mão, uma presença. Às vezes você pega na mão da pessoa que sofre, não fala nada, mas a sua mão transmite a sua intenção, o seu amor. Nós precisamos ser solidários, nós precisamos ser sensíveis ao outro e a nós mesmos, né? Porque quantas vezes um abraço que a gente recebe fala, meu Jesus, era tudo que eu estava precisando hoje. Era a força que eu precisava para me vencer. Então, meus irmãos, é isso. Alguém deseja mais nos ajudar? Compartilhar? Ainda há? Vou tentar passar o que eu estou sentindo. Imagina, já estou sentindo coisa boa. Renata, quando você falou que às vezes você se ausentou e que fica com vergonha de voltar. Olha só, toda vez que você precisar se ausentar, se ausente sim, é um momento assim. Tente se ausentar de falar, mas não de estar presente no grupo. Porque eu sou uma delas. O pessoal aí já conhece ainda, é assim, caladinha e tal. Por quê? Todas as vezes, eu vejo sempre assim, todos nós estamos num processo de evolução. Quando eu conheci a doutrina, eu conheci, quer dizer, quando eu tomei contato com a doutrina, eu não conhecia nada e tal. Aí vem toda aquela parte interna nossa, né, que é muito individual, é muito intrínseca, e que não adianta a gente expor, porque todo mundo passa por esse processo. Mas eu vejo assim, nós estamos no momento, tem horas que nós estamos no momento casulo, quando, graças a Deus, que existem pessoas que já estão no momento borboleta, né, como assim, a Alessandra, Jobert e outros amigos mais que conseguem expor, falar. Mas é o meu caso. Se eu me ausentar, toda vez eu não escutar, pelo menos aqui eu estou escutando, mas estou processando dentro de mim, estou adquirindo conhecimento. Estou falando aqui agora, expondo até, né, não sei quantas pessoas vão ouvir, eu sou tímida, sou envergonhada, mas eu sinto vontade de falar. Mas também não sei fazer esses links maravilhosos que as borboletas, né, vamos falar assim, fazem, de linkar aqui com o passado, com a Bíblia, com os personagens da Bíblia, que é assim, eu me encanto. Mas eu antes ficava conflitante, ficava com sentimentos de culpa, queria fugir, né? Não vou, não, estou com vergonha, não me sinto ainda assim pronta, não que não seja pronta, ainda sou muito tímida para fazer uma prece, ainda não me sinto à vontade, para fazer leituras ainda também me sinto muito envergonhada, mas vou tentando, o pouquinho que eu tento e o que eu consigo, para mim já é um avanço. Então, todas as vezes, o que eu quero dizer? Todas as vezes que você sentir necessidade de ausentar, não se ausente a pessoa, Renata, aí no momento. Porque quando você escuta e quando você se ausenta, você deixa de adquirir mais um conhecimento. E um dia, com certeza, nós vamos ser borboletas. Eu, pelo menos agora, eu falando aqui, eu estou me sentindo uma borboleta, porque o que eu pude dar de minha contribuição é de colocar para fora os meus sentimentos. Claro, todos nós temos família, e sempre digo, sempre cito, parei até de falar um pouco sobre isso. A família é o nosso laboratório de experiências, né? E que bom que tem a família. Hoje a gente já entende que estar aqui encarnado, que nós somos espíritos, que a família é o laboratório de experiência, porque são praticamente 24 horas por dia. Mesmo que não esteja de corpo presente, mas quem é mãe, quem é avó, quem convive junto, deve saber do que eu estou falando. E que bom que tem um grupo que está aí disposto a nos ajudar e que, de vez em quando, a gente dá a nossa pequena colaboração, que é essa. Então, quando você precisar se ausentar, eu mesma só me ausento por necessidade mesmo familiar. Outro dia falei, Alessandra, quando vem minha turminha do barulho aqui, não tem como, né? Criança de 4, 5, 6 anos, com autista no meio, imagina a sala.
Então, é isso que eu quero falar para você, Renata. Não se ausente, não. Mesmo que você venha com a dor no coração, com lágrimas nos olhos, seja lá qual for a situação, mas você fique mesmo caladinha, porque quando a gente se ausenta do Evangelho, de qualquer estudo, quem perde somos nós. E um dia, com certeza, nós vamos ser borboleta, como é a Alessandra, o Jovem, o Lenilson, a Bianca e outros mais aí que eu conheci nessa estrada do Espiritismo. É isso que eu quero só falar nisso, tá bom? Dayá, obrigada pelo carinho que você fez a todos os nossos corações, mas vocês são borboletas lindas, que voam alto, e vocês nos ajudam muito, e nós não somos isso tudo. Nós estamos caminhando também num esforço muito grande. É como nós estamos falando aqui, é a vontade mesmo de repartir tudo que nos acalma a alma, que nos dá força e coragem para a caminhada. Mas todas são lindas borboletas que voam muito alto e com grandes capacidades. Né, Joubert? Queria que o Joubert falasse, porque a emoção está nos invadindo mesmo, de tanto carinho. Alessandra, e todos nós temos nosso momento de casulo, né? Até para poder... o casulo ele não está ali parado. E se ele parar, a borboleta morre, e às vezes ninguém não pode nem mexer, porque se mexer ali, às vezes aquele processo de desenvolvimento estraga tudo. E é isso que eu queria falar. Mas é verdade, nós precisamos, tem hora, momentos de recolhimento espiritual, para que a gente possa crescer ainda mais, nos conhecer, ver aonde que está o problema, numa análise muito íntima e pessoal. Mas quando a gente sai, resolve sair e respirar aquele ar lindo que está à nossa volta, é também um convite para o crescimento. O grande esforço são os desafios diários, né? Que mudam constantemente, nós não temos esse controle, mas nós precisamos estar atentos para que a gente possa ter a perspicácia de entender aquele momento como ele é valioso para nós. E a maneira como nós vamos nos comportar nesses desafios é que faz toda a diferença. Se é esbravejando, se é com raiva, se é com revolta, se é com vontade de voltar, não sei nem para onde, ou se é Jesus, me dá a força necessária. Me dê a lucidez para eu entender o que está se passando e para eu tirar de letra, mas com o Senhor. Fazer o meu melhor, que talvez não é o êxito total, mas é o meu melhor. E Jesus reconhece esse esforço. Então, isso aqui é bonito, né? Joubert, você gostaria de nos ajudar aqui, nesse conteúdo todo aí lindo, a Lucy, todos? Primeiramente, agradecer a presença de todos, a união de todos, os depoimentos maravilhosos de todos, o esforço de todos nós, porque a gente está sendo carregado no colo por Jesus, né? Essa é a impressão que eu tenho. A impressão que eu tenho é que a gente está aprendendo e vivendo e tropeçando, levantando, é parte do processo. Eu sempre faço os meus links, né? As minhas associações com outros estudos, para que a gente possa estar conectado, se sentir conectado, né? E, uma vez mais, eu digo, o fato da gente compreender o processo, fazer as associações, fazer os links e tudo mais, e conduzir o estudo, quer dizer que a gente está compreendendo o estudo intelectualmente. Diferentemente de quem está cumprindo, fazendo, sentindo Jesus no coração. O ideal é que os dois sejam ali como as duas asas que Emmanuel simboliza, né, num texto dele, né? Sabedoria e amor. Mas, muitas vezes, a gente está muito mais com o entendimento intelectual do assunto, e aí consegue fazer várias associações, vários links, várias coisas. Nossa, um texto maravilhoso, mas é importante que ele esteja
integrados, sustentando que o amor sustente aquele estudo. Senão, que nem a carta de Paulo aos Coríntios, sem amor não vai adiantar. Então, é bem por aí mesmo. E, falando da realeza de Jesus, eu queria compartilhar um texto com vocês aqui, e se nas próximas semanas alguém quiser compartilhar algum texto, é só falar com a gente, mandar para a gente que a gente compartilha aqui. Eu vou compartilhar um texto para a gente entender, para quem ainda não viu esse, ou para quem já viu e por um acaso pode ter esquecido, a realeza de Jesus, da onde Jesus vem. Então, nos conta Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, fotografado por Francisco Cândido Xavier. Eu vou compartilhar aqui um texto aqui, logo no início. Isso. Já apareceu para vocês aí? Já. Então, a Gênese planetária. A comunidade dos espíritos puros. Olha de onde Jesus vem, olha a realeza do Cristo. Rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, não é qualquer um, é tudo. Existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Está nas mãos dessa comunidade. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, olha aí, da qual Jesus é um dos membros divinos. A turma aí é boa, hein? Ao que nos foi dado saber, Emmanuel, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra esse grupo de espíritos puros, para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes, ao que nos foi dado saber. Talvez tenha se reunido mais, mas Emmanuel não teve acesso, pelo menos quando foi psicografado esse livro. Por 2 vezes nos milênios, no curso dos milênios conhecidos, porque tem também os milênios que não são conhecidos, porque, né, a Terra tem antes de Cristo e depois de Cristo. E antes de antes, não sabe. Né? São condições aí que a gente não tem acesso. A primeira vez que esse grupo se reuniu, verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e dos pródromos da vida na matéria em ignição do planeta. E a segunda vez que se reuniram, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Então, meus irmãos, Jesus é esse espírito puro, membro de uma comunidade que a gente não concebe, mas quer arriscar uma série de coisas. Talvez esses espíritos, cada um deles, seja membro, os membros desse grupo, seja governador de um planeta, né? Quando a gente olha assim, é até engraçado, né? A gente quer ver vida em Marte, que é o planeta mais próximo, mas não consegue ver vida lá. Não consegue ver vida como a nossa, biologicamente falando. Mas, como há muitas moradas na casa de meu pai, como Jesus falou, a gente entende que provavelmente haja vida, mas numa dimensão que a gente não consegue conceber, enxergar. Né? E a gente fica tentando, quando eu digo a gente, é a humanidade, tá? Fica tentando encontrar vida
biológica como a nossa, nas condições da Terra, nos planetas. Sendo que daqui a trilhões de anos, a Terra pode estar numa situação também igual a esses planetas, ao qual seja habitada, porém não com essa forma, com essa composição biológica em que atualmente, no período da existência nosso, nós necessitamos. Então, Jesus é esse. Se a gente continuar a ler o livro, vai entender que o Cristo, que eles estavam se reunindo, eles se reuniram próximos ao Sol, e o Pai Celestial entregou para Jesus uma parte do Sol para que ele pudesse compor a Terra. Então, a ciência fala isso, que a Terra é composta de uma parte do Sol, do Sol para formar o nosso planeta. Mas a ciência não sabe desse detalhe de bastidores que nos foi dado também saber, para que a gente pudesse entender o que é Jesus, como é Jesus. Então, esse Cristo que foi julgado, né, que foi sacrificado, que foi torturado, que foi crucificado, que a morte de cruz, meus irmãos, era a morte infamante, era a morte dos piores bandidos da época, era reservada a morte de cruz. Era aqueles que conspiravam contra Roma, contra o poder ali, naquele momento. Por isso que ele pergunta: és rei? E aí Jesus fala, Pilatos pergunta, né? És rei? Aí Jesus responde: tu o dizes. Então, meu reino não é deste mundo. Jesus aproveita a pergunta, aproveita aquela situação para nos dar uma lição, porque talvez Pilatos não perguntasse, ele não, né, ele usou essa pergunta do Pilatos para nos deixar uma informação, uma lição para a eternidade de que o reino dele não é deste mundo. Olha como é que Jesus, mesmo sendo julgado injustamente, deixa uma lição imorredoura para todos nós. Isso é muito importante, isso é fundamental. E tem um outro livrinho também. Esses dois livros são livros, assim, no meu entendimento, muito importantes. Eu vou tentar compartilhar aqui esse livro também. Na hora que aparecer aí, vocês falam, por favor. Está sim. Então, o livro é O Consolador. Maravilhoso, né, Jorge? Mais um livro que, parecido com o Livro dos Espíritos, é de perguntas e respostas. Só que quem responde é Emmanuel. E a gente acha que Emmanuel está ali representando um grupo, ele seria um escriba, quer dizer, é a psicografia da psicografia da psicografia. Essa coisa vem lá dos pícaros celestiais, onde a gente não tem acesso. Então, a gente acredita que seja dessa forma. Então, na pergunta 285, não, mentira, na pergunta, não é isso não. Na pergunta, desculpa, gente, aqui, 282. Se devemos considerar o Velho Testamento como a pedra angular da revelação divina, qual a posição do Evangelho de Jesus na educação religiosa dos homens? Aí, religiosa aqui, eu quero enfatizar que não é da religião inventada, criada como uma ferramenta para o nosso impulsionamento, é a nossa religiosidade, o nosso religare mesmo com o Pai, né? É o nosso reencontro com o Pai. Aí Emmanuel responde:
o Velho Testamento é o alicerce da revelação divina. O Evangelho é o edifício da redenção das almas. Olha o texto do Espírito. Como tal, devia ser procurada a lição de Jesus, não mais para qualquer exposição teórica, olha o que a gente falou aqui antes, mas visando cada discípulo o aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. Então, a gente aqui está entendendo que a lição do Cristo é para ser usada para a nossa sustentação, para a nossa direção. Ela não é, aí já não é uma ferramenta para o nosso crescimento. É o norte, é o farol, é o nosso manual, é o que a gente deve conceber para a nossa vida. Em palavras, gestos, palavras, atitudes, pensamentos e sentimentos, né? As nossas intenções, quando a gente está irritado em casa, no trabalho, né? Aquela resposta nossa mais dura, né? A gente deve repensar sobre isso, os mínimos detalhes, né? Aquele trabalho, eu não queria fazer isso, mas buscar ter ali, fazer com carinho, com boa vontade. Então, é no detalhe, nos mínimos detalhes que a gente vai recebendo essa herança divina, ao qual nós podemos tomar posse, mas não para dominar o outro, e sim para direcionar nossa vida e nos religar com o Pai definitivamente, até que possamos falar como Jesus disse, eu e o Pai somos um, ou uno, como quiserem dizer. Então, é importante a gente trazer esse Cristo divino, esse Cristo celeste, esse Cristo universal, né? Para a gente não tentar prender esse Cristo no quintal, né? da nossa crença. Às vezes a pessoa pergunta assim, qual é a sua fé? Qual é a sua crença? Aí a pessoa fala assim, eu sou de tal ou qual filosofia, ou doutrina, ou religião, né? Quando a gente entende que a fé ela não está restrita ao campo religioso. A fé são duas letrinhas, né? Tem até uma música da evangelização, 2 letrinhas, mas ela nos dá a sustentação. Ela nos dá a certeza da vitória, da compreensão, do entendimento, de onde a gente pode chegar. Então, às vezes, a gente acredita em alguma coisa que não necessariamente é do campo religioso, propriamente dito, mas ali tem a fé. Então, a fé não é necessariamente uma coisa de uma religião, né? Ou uma coisa doutrina ou filosofia. A fé é uma coisa inerente do ser, né? Do ser do espírito, porque ele tem a certeza que vai atingir tal coisa, né? Quando Paulo fala, não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim, ou quando ele fala que a palavra da cruz, que é a palavra do Cristo, é loucura para os homens, mas para nós que somos salvos, ela é uma libertação, não necessariamente nessas palavras que Paulo fala, ele está ali tendo a certeza de que ele é portador da palavra de Deus. Ele, como ele mesmo escreve em uma de suas cartas, ele é uma carta viva. Quando a gente olha para ele, quando a gente vê as atitudes, ele fala assim, não, ali é o Cristo que está vivendo. Aí a gente se recorda de Francisco de Assis, né? Tenha cuidado com as suas atitudes, que talvez você seja o único evangelho que as pessoas irão ler, ou alguma coisa dessa forma que Francisco de Assis fala. Por quê? Talvez o nosso exemplo
e aí Emmanuel e André Luiz falam isso, né? A palavra convence, o exemplo arrasta. Talvez a nossa atitude seja o único evangelho que alguém vai poder ler. Porque a gente já viu na história da humanidade muitas pessoas falarem coisas santas e cometerem coisas que são totalmente o contrário daquilo. Quando a gente vê pessoas também que nem falam nada, não necessariamente acreditam em Deus, não necessariamente, mas elas têm uma atitude, uma ética, um amor, um carinho ali muito intenso. Então, Deus não está preocupado. Quem acredita em mim? Ah, meu Deus, não, eu vou te punir porque você não acredita. Deus está o foco. Eu quero acreditar dentro do nosso entendimento, que eu não quero dizer o que Deus pensa, mas pelo que nos foi dado a entender até o momento, se é que essa palavra cabe para Deus, a preocupação, o foco, né, o objetivo é que nós que recebemos a centelha divina e nós nos apagamos, nós deixamos ela bem escondida, que aí é a questão do ego e do self, no estudo da Joana de Ângeles, e a psicologia também explica isso com muita propriedade, a gente abafou essa centelha, essa luz. Então, o nosso processo de regeneração, o caminho de volta do filho pródigo, é o caminho de deixar brilhar a vossa luz diante dos homens, deixar essa luz aparecer. Não para que nós possamos ofuscar o outro, mas para que essa luz possa servir de iluminação para o nosso caminho e de exemplo para o próximo. Então, Jesus, eu acho que é esse conjunto de coisas que ele fala. Ele promete: nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Ah, mas a Terra está passando por um processo de regeneração e muitos espíritos já não estão mais aqui, estão em outro lugar. Sim, mas não deixam de ser as ovelhas que quando forem para outro planeta, serão cuidadas por um outro espírito crístico, que estará lá, um outro governador, no nosso entendimento, e que depois que ele conseguir se recompor, assim como os exilados de Capela, eles voltarão para a Terra e continuarão, não deixarão de ser ovelhas. Então, essa transmigração dos espíritos entre os planetas, ela se dá de acordo com o grau de sintonia ao qual eles, por livre-arbítrio, deseja se associar, sintonizar. Senão, não dá para ficar num planeta regenerado com espíritos cometendo atrocidades. É uma coisa... não faz sentido. O mal, como Jesus falou, né? O escândalo é necessário, mas é de onde venha. O joio e o trigo está misturado, graças a Deus, para que o trigo ensine para o joio e que o joio ensine para o trigo como não ser. Né? O joio precisa se regenerar. Então, nós não somos o trigo que a gente deveria ser, mas também não somos aquele joio que a gente já foi um dia. Então, a gente está nesse processo de passagem, de travessia e até de indecisão e de medo que a gente poderia usar. Poderia não, deveria mais usar o Evangelho, aplicá-lo em nossas vidas para fazer essa passagem, né? Essa transformação, esse batismo de fato, né? Não só o batismo na água simbólico, mas o batismo espiritual, né? O batismo de transformação. Até que um dia, quem sabe, lá na frente, a gente possa ser um espírito como Jesus
que ele promete isso, ele convida para isso, para que a gente possa ser. Um dia todos nós seremos anjos, né? Vamos trabalhar e acreditar. Então, esse processo de transformação depende somente de nós, porque ele coloca um planeta lindo à disposição, coloca anjo guardião, dá o tempo que a gente precisa. Se for necessário interromper a encarnação, ele interrompe, não por castigo, mas para que nós nos comprometamos mais, né? Ele permite que as doenças aconteçam para a gente ter um freio. Se não tivesse a doença, a gente ia continuar cometendo atrocidade, ia se contaminar, ia errar até não poder mais. Então, a dor, Jesus diz lá em Boa Nova, por que o motivo da dor? Aí ele fala, a dor a dor é um presente de Deus. A gente não entende isso. Ah, você é masoquista? Não, porque se não tiver a dor, a gente vai embora, continua magoando, ferindo, matando sonhos e coisas. E nosso processo evolutivo, né? Então é isso. Alessandra, Bezerra de Menezes dizia que é a nossa grande amiga dor, né? Ele fala isso com muita certeza, assim. Eu só queria falar uma coisa rapidinho, porque Jesus já sabia o que nós seríamos. Na semana passada eu coloquei uma mensagem que dizia o seguinte, chama-se Saber e Fazer. O Cristo já pensava isso. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Eu sei, mas eu preciso. É Jesus mesmo, João capítulo 13. Então, diz assim, entre saber e fazer existe uma singular diferença. Quase todos, muitos sabem, poucos fazem. E as seitas religiosas, de modo geral, ensinam o que se constitui em bem. Então, todos têm, nós não somos os espíritas privilegiados que sabemos de tudo, as outras religiões falam em bem, e aí diz o seguinte, todos possuem crentes e propagandistas, mas os apóstolos de cada um escasseiam cada vez mais. E foi bem assim, em cima do que a gente sabe e da necessidade que nós temos de aprender a fazer, né? A fazer. E um dia todos nós seremos anjos, gente. Maravilhoso tudo, né? O estudo foi rico demais, bom para todos nós. Não basta saber, é preciso fazer. Então, é aquela situação, tudo que eu aprendi hoje, eu preciso pôr em prática. Então, o primeiro que aparecer à minha frente vai ser a oportunidade de eu exemplificar o que eu acabei de aprender. É essa a proposta de um verdadeiro cristão, independente de religião. Jesus fala a todos os corações, não há privilégio, né? Mas aquele que escuta e que entende, ele precisa aplicar. Ele já criou o compromisso, porque ele entendeu, e Jesus sabe que ele entendeu, então ele criou o compromisso consigo e com a espiritualidade de praticar. E vai ser muito triste Jesus perceber que a gente entendeu e não é a ferramenta do amor, não é a ferramenta do bem, não é a ferramenta do servir, pela alegria de servir. É essa proposta a todos nós. O tempo está chegando ao fim e nós vamos então para a prece, pois agora é a prece final. Estou aqui escutando o evangelho pela internet aqui na varanda. Nós poderíamos, a Lorena está dizendo, né, que está junto de nós, isso é muito bom. Vamos pedir, então, para a Edmeia fazer para nós a prece final, com o coração muito agradecido. Lembrando sempre que Emmanuel disse ao Chico, disciplina, disciplina e disciplina. Ele quis dizer disciplina de pensar, disciplina de falar, disciplina de fazer. Guardemos isso no nosso coração, para que a gente nos ajude a crescer com essas informações todas. Por favor, Edmeia.
Eu vou fechar a câmera aqui, porque senão a internet cai. Está me ouvindo bem? Estamos, Edmei. Como o Jobe falou agora há pouco sobre as ovelhas, né? Então, vou fazer uma oração que fala das ovelhas e do pastor, tá? Pois não. Vamos lá. Senhor, Tu és o bom pastor, eu sou a Tua ovelha. Alguns dias estou sujo, outros estou doente. Em alguns dias me escondo, em outros me revelo. Sou uma ovelha, ora mansa, ora agitada. Sou uma ovelha, ora perdida, ora reconhecida. Eu sou a tua ovelha, Senhor. Eu reconheço a tua voz. É que às vezes a surdez toma conta de mim. Eu sou a tua ovelha, Senhor. Não permitas que eu me perca, que eu me desvie do teu rebanho. Mas se eu me perder, eu peço ao Senhor, venha me encontrar. Olhai por todos nós, Senhor. Pessoal, as doentes que estão nos hospitais, que estão pela rua, precisando do seu amparo, principalmente do seu amor, meu Pai. Eu sei que o Senhor está sempre na ativa, olhando por todos aqueles que gostam ou não gostam do Senhor. Mas eu sei que o Senhor está sempre conosco, principalmente aos domingos, que nós estamos sempre com o nosso evangelho, falando do bem, explicando as coisas boas que o Senhor deixou para nós. Que nós aprendêssemos mais e mais e mais, cada dia que passa, Senhor. Eu sei que o Senhor está sempre conosco. Fique conosco, Senhor, hoje, amanhã e sempre. Gratidão, gente. Obrigada. Nós é que agradecemos a Jesus a possibilidade desse estudo e a todos que estão conosco. Muito lindo amanhã, muito produtiva, muito edificante. Um beijo em todos, um excelente domingo. Bom domingo. Uma Bom boa domingo para todos. Assim Muito seja. obrigada. Bom domingo. Bom domingo a todos. Obrigada. Bom domingo. Bom domingo, gente. Bom domingo. Tchau. Tchau. Fiquem com Deus.